J mais ABC. Oferecimento Copi, perto da sua casa, próximo de você. Após relatório da Polícia Federal, presidente Michel Temer pede ao Supremo Tribunal Federal para arquivar inquérito da Odebrecht. Ministro Gilmar Mendes manda prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomuzzi, retomar o cargo. Ainda em Mauá, a prefeitura adia a contratação de 40 guardas civis após formatura. São Caetano leva internet sem fio gratuita à Praça Cardeal Arco Verde. Já na coluna esportiva, você confere a rodada desta quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, quarta-feira, 12 de setembro de 2018, Inverno Brasileiro. Está no ar mais uma edição do J mais ABC. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do J mais ABC. Dando início à nossa edição de hoje, vamos falar da política nacional, dando continuidade à reportagem da última edição, onde mostramos o possível envolvimento do presidente Michel Temer com a empresa Odebrecht. Em resposta, o presidente Michel Temer fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe na reportagem a seguir do Renan Bandeira. O presidente Michel Temer pediu ao Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, por meio de seus advogados, para arquivar o inquérito da Odebrecht, que apura se houve pagamento de R$10 milhões da empreiteira em 2014 para o grupo MDB, partido do presidente. O pedido do presidente Temer foi enviado ao ministro Edson Fachin, que é relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Na peça, assinada pelos advogados Frederico Barbosa e Brian Alves Prado, que defendem Temer, o presidente argumenta que não há provas que ele teria recebido vantagem devida do Odebrecht, como aponta o relatório da Polícia Federal, entregue ao Supremo na semana passada. O delegado Thiago de Labarai, responsável pelo inquérito, aponta no relatório que é indício de que Temer teria recebido R$1,4 milhão após pedido de Moreira Franco Odebrecht, ainda em 2014. Segundo a Polícia Federal, o intermediário do dinheiro a Temer seria o coronel aposentado João Batista Lima Filho, que é declaradamente amigo do presidente. Na peça da defesa de Temer, os advogados afirmam que a Polícia Federal aponta 176 ligações telefônicas entre Lima e Temer no período de 2014, em que os repasses teriam sido feitos, mas justificam que trata-se de contato entre amigos de longa data. O presidente Michel Temer é alvo do inquérito da Odebrecht e também do inquérito dos portos, que está sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, lá do Supremo Tribunal Federal. Ainda no campo da política, o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta da unidade de terapia intensiva, conhecida como UTI, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein na noite da última terça-feira. Ainda segundo o hospital, ele passou por uma unidade de cuidados semi-intensivos. O boletim também afirma que foi iniciada uma dieta leve com boa tolerância do paciente sem apresentar náuseas ou vômitos. Bolsonaro permanece sem febre e sem sinais de infecção, recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa. O candidato está internado desde a sexta-feira no hospital, na zona sul de São Paulo, se recuperando de uma facada levada durante o ato de campanha no centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais, na tarde da última quinta-feira. Agora vamos ao noticiário local. E o foco da notícia está em Mauá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu mais uma liminar. E dessa vez para um político aqui da região. No J mais ABC de ontem, falamos em primeira mão sobre a liberação do prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomuzzi, para retomar o cargo no Executivo Municipal. Veja os detalhes a seguir, aqui na reportagem da Isabel Rufino. Átila Jacomuzzi, prefeito de Mauá, foi preso em maio, acusado de lavagem de dinheiro e participação em esquema de desvio de verbas da União, destinadas à educação, mais especificamente para as merendas. Na casa do prefeito foram encontrados R$87 mil em espécie e na casa de um dos seus secretários, a polícia localizou mais R$588 mil. O político chegou a ser solto em junho, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. No entanto, o Tribunal Regional Federal
determinou que Átila fosse afastado do cargo. Mas na última terça-feira, dia 11, novamente o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar determinando que o prefeito retome o cargo no Executivo Municipal. A liminar determina que sejam comunicados com urgência o ministro Rogério Chetsi Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, relator de habeas corpus em favor de Giacomuzzi, que havia sido negado, e ao TRF da Terceira Região, que determinou o afastamento do cargo. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Mauá para obter o posicionamento oficial da autarquia. No entanto, até o fechamento desta edição, não recebemos nenhuma nota oficial por parte da assessoria de imprensa. Ainda em Mauá, no fim de semana do feriado de Independência, a Unidade Básica de Saúde Paranavaí, em bairro do mesmo nome, foi invadida e vandalizada. Computadores, equipamentos médicos e 740 frascos de vacina, o equivalente a 2.786 doses, estão entre os prejuízos. A ocorrência foi registrada no quarto DP, que fica ali no Jardim Zaira, por volta das 7 horas da manhã da segunda-feira, pelos funcionários que abriram a UBS para atendimento. Segundo um dos enfermeiros, os invasores arrebentaram uma das janelas para ter acesso ao local e desligaram o fornecimento de energia do prédio. O intuito dos criminosos era evitar o disparo do alarme. Porém, o corte da luz fez com que 740 frascos de vacina armazenados, o equivalente a 2.786 doses, fossem perdidos. Entre os prejuízos, imunizações contra a BCG, que previne a tuberculose, HPV, que previne doenças sexualmente transmitíveis e também o câncer de colo do útero, tetraviral para sarampo, cachumba, rubéola e catapora, e também frascos da vacina contra a febre amarela. Vários equipamentos foram furtados. Conforme relatos dos funcionários, outros equipamentos de uso diário também foram quebrados. Apesar do ocorrido, a UBS funciona normalmente. No entanto, a aplicação de vacinas está voltando gradativamente. O caso foi transferido para o primeiro DP, que fica no centro, onde será devidamente investigado. A Prefeitura de Mauá adiou a posse de 40 integrantes da GCM, que é a Guarda Civil Municipal, recém-formados. Mesmo sendo aprovados em concurso público em 2016 e chamados apenas neste ano para reforçar o efetivo, os profissionais aguardam em casa pelo emprego. Agora, o Gabriel Plaza preparou uma reportagem falando sobre isso. Vamos ver. Em meio à situação de calamidade financeira decretada em 6 de julho, a administração da Prefeitura de Mauá não forneceu prazo para que os guardas sejam incorporados à Secretaria da Segurança Pública. A justificativa para a demora, conforme funcionários da pasta, seria a dificuldade de o governo arcar com as despesas da nova folha de pagamento. Segundo informações da própria administração municipal, os oficiais passaram por treinamento no curso de ingresso iniciado em maio no Centro Regional de Formação e Segurança Urbana, gerenciado pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que contou com 744 horas de aula, sendo 79 dias úteis de aprendizagem. A formatura ocorreu no dia 31 de agosto. Pois é, e por meio de nota, a Prefeitura informou que a efetivação dos 40 novos GCMs segue no rito administrativo e está em andamento. Não faltam problemas em Mauá, não é verdade? Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo da edição desta quarta-feira do J mais ABC. A seguir, você confere as seguintes notícias. Ribeirão Pires abre período de inscrições para vagas em creches. São Caetano leva internet sem fio gratuita à Praça Cardeal Arco Verde. E na coluna esportiva, você confere a rodada desta quarta-feira pela semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Flamengo no Maracanã e o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. Agora vai uma dica aqui para você, viu? Aproveite esse tempinho do intervalo, entre lá no nosso Facebook, fácil, TV Mais ABC, e também nosso portal, tvmaisabc.com.br, para conferir as notícias do dia.
Então não sai daí porque nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta e vamos agora a uma nota de utilidade pública. A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, dia 14, para o cadastro de crianças com idade entre 0 e 3 anos nas creches municipais. A medida é necessária para a triagem dos alunos. Os pais ou responsáveis devem realizar a inscrição no CEFORP, que é Centro de Formação dos Profissionais da Educação, que fica lá na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, número 193, fica no centro, das 9 da manhã ao meio-dia e depois da 1 da tarde até as 4. Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes documentos, preste atenção: certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos pais ou responsáveis. Precisa também do comprovante de endereço no nome do pai, mãe ou do responsável legal da criança. E agora um detalhe, com validade de até 3 meses, tá certo? Depois de inaugurar no último domingo o programa Ai Fácil, que disponibiliza internet gratuita em parques e praças da cidade, no Espaço Verde Chico Mendes, que fica lá no bairro Cerâmica, a Prefeitura de São Caetano expandiu o serviço para a Praça Cardeal Arco Verde, que fica no centro no dia de hoje. O programa integra uma série de ações da Prefeitura com o objetivo de inserir São Caetano no conceito de cidade inteligente. Para acessar, o usuário deverá conectar-se à rede denominada Ai Fácil São Caetano e fazer o cadastro ou autenticação por meio de conta no Facebook ou pelo e-mail. O tempo de conexão é de 1 hora por dia em cada ponto da cidade, tá certo? O assunto agora é futebol. Hoje temos jogos pela semifinal da Copa do Brasil. Chegou a hora dos esportes na edição desta quarta-feira do J+ABC. Pois é, depois da goleada da seleção brasileira por 5-0 em El Salvador, a bola volta a rolar pelos gramados brasileiros. E desta vez é pela Copa do Brasil. 2 times paulistas entram em campo em busca de uma vaga na final. Vamos ver então aqui os jogos desta quarta-feira. O Palmeiras recebe às 9h45 no Allianz Parque o Cruzeiro. E o Corinthians vai lá no Maracanã, no mesmo horário, enfrentar o Flamengo. Destaque aqui é que o Palmeiras está com o time completinho, o Dedé volta da seleção e volta a jogar pelo Cruzeiro. O Corinthians tem aquelas dificuldades, andou perdendo por aí, mas tem o Fagner de volta e o Flamengo andou brigando aí durante essa semana, falando que a arbitragem seria favorável ao Corinthians, enfim. Briga de bastidores, vamos ver o que vai ser no campo. Nos jogos da volta, o Corinthians recebe o Flamengo na Arena Corinthians dia 26, quarta-feira que vem, às 9h30 da noite. E o Palmeiras inverte, vai até o Mineirão, no mesmo dia e horário, enfrentar o Cruzeiro. Quem passar, os 2 times que passarem, vão para a grande final da Copa do Brasil. Agora, é o seguinte, para você ficar muito mais bem informado sobre esses assuntos, acompanhe a nossa programação esportiva. Quer ver? Logo mais, às 8 da noite, você assiste o Esporte Mais com a apresentação do Roberto Gozzi. Lá você terá uma análise muito mais técnica e aprofundada sobre essa rodada, principalmente sobre a participação das equipes aqui do ABC na Copa Paulista. Hoje, o programa Esporte Mais recebe como convidado o autor do livro Profissão Goleiro, que é o Renan Queiroz. Então está feito o convite, se você quer ficar por dentro de esporte, Esporte Mais logo mais. Não percam! Após manter um intervalo por 4 vezes consecutivas, a Petrobras voltou a subir o preço da gasolina nas refinarias com aumento de 1,01% anunciado nesta quarta-feira. Com isso, o preço do combustível passará de R$ 2,20 para R$ 2,22 a partir de amanhã, quinta-feira, dia 13. Com o aumento, o novo valor atingirá uma máxima dentro da política de reajustes diários
iniciada há mais de um ano. O último aumento ocorreu no dia 5 de setembro, quando o preço médio da gasolina foi elevado de R$ 2,17 para R$ 2,20. Agora nós vamos para mais um intervalo. Aproveite novamente mais esse tempinho, vá lá na nossa página do Facebook TV Mais ABC ou no nosso portal tvmaisabc.com.br e confira todas as notícias ali postadas. A seguir, você confere mais notícias e também a participação dos amigos telespectadores. Nós voltamos em instantes com a parte final do J Mais ABC desta quarta-feira. Agora chegou aquela hora em que a população do ABC tem seu espaço reservado para criticar, reclamar ou até mesmo elogiar, por que não? Hora da participação dos amigos telespectadores na edição de hoje do J Mais ABC. Vamos lá? Para participar desse quadro é muito simples. Mande a sua mensagem ou seu vídeo para o nosso WhatsApp, que é 972335094 ou pelo nosso Facebook TV Mais ABC. Aqui você tem um espaço reservado para enviar críticas, reclamar pelos seus direitos ou apontar alguma coisa que está errada aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Vamos ver então aqui no telão quais são as participações de hoje. Acionando o nosso telão, duas participações. Vamos começar por esta primeira aqui, vem de Santo André. Quem manda é Nelson Luiz, mandou via WhatsApp. Vamos lá, boa noite. Sou morador de Santo André e minha reclamação é sobre a quantidade de buraco nas ruas. Em algumas vias tiveram uns buracos que foram tampados, porém, mesmo assim, o tráfego é péssimo. O ideal seria um recapeamento completo. Nelson, Santo André está fazendo algumas obras. Eu até passei por umas ruas e vi. Uma semana lenta aí, mas eles estão fazendo. O Jorge está rindo aqui, o Jorge trabalha aqui com a gente, ele está rindo por causa dessas reformas. Os camaradas foram pintar umas faixas de pedestres, aquelas lá. Tinha 2 caras pintando, 14 olhando e uns 25 que eram os chefes espalhados pela região. Ficou um pouco difícil de fazer a obra, mas eles estão fazendo. Tem bastante gente lá. Vamos ver se uma hora eles conseguem recapear esses buracos. Obrigado, viu, Nelson? Obrigado por sua participação. A segunda também vem de Santo André. Quem manda é a Letícia Fogel. Boa noite, tenho 2 críticas para Santo André. Santo André, hein? A primeira é a cobrança abusiva da taxa de lixo e coleta seletiva. E o serviço oferecido não condiz com o valor que pagamos. Uma outra crítica é a conservação das pontes na Avenida do Estado, na parte de Santo André. Já caíram 2 pontes e não houve conserto, além de não conservarem as outras, o que pode ocasionar outros acidentes. Letícia, o prefeito esteve aqui, o Paulo Serra, já tem algum tempinho. E ele comentou sobre essas obras, sobre essas reformas, que o grande problema é que o primeiro ano da administração dele foi para pagar as contas deixadas da outra prefeitura, né, da outra administração. Muito bem. Este ano, ele estava começando com essas obras, mas muita dificuldade pela falta de dinheiro e principalmente pela condição que foi largada a cidade. Então, muito buraco, muita ponte caindo, muita coisa para se fazer. Eles estão tentando, mas é uma tarefa árdua, difícil e cabe sim a reclamação e a fiscalização dos amigos aqui. Obrigado, viu, Letícia? Obrigado a você por ter mandado isso. Muito bem. Agora queremos esclarecer que o espaço também está aberto para os órgãos, empresas ou quem foi citado aqui no nosso quadro. Santo André foi citada ontem e hoje. Então, por favor, alguém venha aqui se manifestar, se justificar e, se for o caso, principalmente para responder sobre o assunto levantado. Vou relembrar, segurança e principalmente essas obras que estão aí deixando Santo André esburacada para tudo que é canto. Mais uma vez, nós vamos deixar aqui uma forma simples para que você participe do nosso quadro. Vamos lá, por WhatsApp, 972335094. Se for por Facebook, também é fácil.
TV Mais ABC. Agora, não esquece de deixar o seu nome completo, de onde você está falando. Vai facilitar muito para a nossa produção, tá? Então, participe, vamos conhecer melhor o ABC pelos olhos da população e, quem sabe, assim consigamos juntos resolver os problemas que incomodam tanta gente. Assim que a gente começou a edição de hoje, a gente falou sobre a volta do prefeito de Mauá para a sua cadeira. O Gilmar Mendes havia concedido uma liminar trazendo ele de volta. Muito bem. Neste momento está acontecendo a posse dele lá em Mauá. E a jornalista Gabi Tricânico está lá em Mauá cobrindo esse evento e ela vem agora com as últimas informações sobre o que está acontecendo, sobre a volta do Átila Jacomuzzi para a Prefeitura de Mauá. Boa noite, Gil, e boa noite aos telespectadores do J Mais ABC. No fim da tarde de ontem, o ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar da volta do prefeito Átila Jacomuzzi ao Paço Mauaense, o prefeito que ficou afastado praticamente por 120 dias. A gente conversou com o prefeito Átila Jacomuzzi por telefone, amanhã possivelmente concederá uma entrevista coletiva à imprensa, mas aqui ao meu lado está o presidente da Câmara Municipal de Mauá, Admir Jacomuzzi, né, o Jacó, do PRP. Presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente qual que é o sentimento da Câmara Municipal, como é que ficam as articulações, como é que foi as movimentações na Câmara hoje durante o dia? Positiva, né? Foi muito positivo porque a gente fica muito feliz com a volta do prefeito eleito, né? Democraticamente através do povo, né? Pelo voto da população, né? Então a população está muito carente, a cidade está carente de muitas coisas foram fechadas, muitas coisas foram suprimidas e a gente tem fé que com a volta do titular do cargo, que é o Átila Jacomuzzi, isso tudo seja reativado gradativamente. A gente sabe que vai ter um enfrentamento muito grande, porque a dificuldade é grande, dificuldade financeira, mas a gente vai fazer de tudo para poder fazer o melhor para a população da cidade. E os vereadores estão bem conscientes disso, né? A maioria dos vereadores ontem chegaram até a cumprimentar o Átila, né? Certo? Quando ele estava lá no escritório dele, e tenho fé que tudo vai correr bem, a gente vai contar muito com o Poder Legislativo auxiliando o Executivo, certo? São poderes independentes, mas são harmônicos e com o mesmo objetivo, que é de trabalhar pela população da cidade. O senhor chegou a questionar aquele decreto de calamidade financeira durante a sessão na Câmara Municipal. Como é que fica agora com a volta do prefeito? Eu continuo questionando, porque é um instrumento ilegal, um instrumento que não existe, né? Que existe na Constituição da calamidade pública e não financeira, certo? Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ser corrigida, nós vamos falar com o prefeito titular, até para revogar esse decreto, porque esse decreto não tem nenhum significativo, né? Porque não se tomou nenhuma providência diante dessa calamidade financeira. O objetivo era diminuir contrato, diminuir funcionário, certo? Enfim, não foi feito nada disso, pelo contrário, foi dispensado funcionário, mas foram recontratados outros funcionários, quer dizer, não causou nenhuma diminuição de receita, certo, por esse decreto de calamidade financeira. Para a gente encerrar, Jacó, como é que fica agora a situação dos vereadores, né, da base governista, dos opositores, tudo muda, né? Como é que ficou a movimentação hoje durante o dia na Câmara? Eu sei que vocês começaram cedo as reuniões. Veja bem, não, a gente bateu um papo com alguns vereadores vieram lá na minha sala, no meu gabinete, na presidência, solidários aí, né, parabenizando o prefeito que está voltando. Eu não vejo nenhuma possibilidade de oposição da Câmara, né, mesmo aí com a prefeita interina que estava aí, né, certo, os vereadores logicamente que deram sustentáculo de governabilidade, mas nunca contra o Átila. Certo? Quer dizer, eram posicionamentos diferenciados, né? A pessoa do Átila sempre foi respeitada pelos vereadores, pela maioria da Câmara Municipal. E eu tenho fé que tudo vai correr bem, que os vereadores vão estar dando apoio para o Átila, vão continuar dando apoio para o Átila, como sempre deram, né? Não deixaram de dar apoio para o Átila, não. Isso não significa de estar muitas vezes apoiando aí os projetos ou alguns requerimentos sendo vetados aí com relação à administração, que estariam abandonando o Átila. Muito pelo contrário, sempre disseram claramente que estavam com o Átila, certo? Apesar de não estarem dificultando a administração interina que estava aí. Muito obrigada, presidente. E olha só, como vocês podem ver aí na sua tela, tem um vídeo do Átila, então, assinando a sua posse, né, a retomada no Paço Mauaense. A gente vai continuar apurando e também tentar entender agora qual será o desfecho da volta do prefeito, conversar com o prefeito para entender como é que ficará o secretariado e como será o futuro da cidade de Mauá. Muito obrigada, Gil. Eu volto daqui a pouquinho, às 10h30 da noite, com a Guardiã da Notícia. Legal. Obrigado, Gabi, e que Deus ajude quem mora em Mauá
Eu acho que precisa de ajuda de Deus, viu? Agora, antes de encerrar a edição de hoje, vamos a uma última notícia. Aliás, um convite. O maior festival sobre duas rodas estaciona aqui no ABC. Nos dias 22 e 23 de setembro, acontece no Espaço Municipal de Santo André o festival Nascidos para Montar. Muita música, exposição de várias marcas e modelos de motos, as mais belas do mercado, além de muita comida. Você e sua família irão curtir atrações para todas as idades. A entrada é apenas 1 quilo de alimento não perecível. O festival conta com total apoio da TV+, além de outros parceiros comerciais. O J+ desta quarta-feira, 12 de setembro de 2018, termina aqui. Contamos hoje mais um pouco da nossa história. Outra exibição do nosso telejornal você confere, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã da quinta-feira, para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, claro, para começar o dia muito bem informado. Entre e curta a nossa página no Facebook. Veja essas e outras notícias também no nosso portal, que é tvmaisabc.com.br. Obrigado a você, amigo telespectador, pelo prestígio e principalmente pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de noite, bom descanso a todos. Nosso próximo encontro, amanhã, quinta-feira, 19h. Boa noite e continue com a nossa programação. Tchau, pessoal!